No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só isso. Os irmãos mantêm o versículo aberto e podem sentar. Hoje eu quero pregar sobre a apresentação do Salvador. Foi por esse fato que nós cantamos aqueles hinos tão relevantes em termos de mensagens que propagam a glória do nosso Senhor. Olha, queridos irmãos, para mim a mensagem que tem que ser pregada hoje, especialmente em nossos dias, é esta mensagem do Senhor Jesus Cristo. A nova era tem propagado outro Jesus. E eu quero aqui lutar com todo o meu esforço, com toda a oração, com todo o empenho, para arrancar esse falso Jesus de hoje. Não é o Jesus bíblico, é outro. Não é igual. Parece, mas é uma caricatura do verdadeiro Senhor da glória. Também eu tenho que lembrar da igreja. A igreja deve voltar-se para o seu Senhor. Quanto mais os irmãos conhecerem o amado da alma de vocês, melhor. Vocês vão ver o Senhor um dia. Vocês vão ver a face de glória dele. Vocês crentes serão semelhantes a ele. Então aqui nesta vida, quem nós devemos amar? Voltar de todo o nosso coração. Não é para o Senhor da glória. Mas eu quero fazer uma apresentação conforme a Bíblia. Jamais fugirei disso. Jamais pregarei o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso. E que vocês querem, que vocês acham. Eu quero pregar o que a Bíblia diz. E esse texto aqui é importante para a nossa mensagem nesta noite. Outro detalhe que eu tenho que reiterar aqui é que os pecadores que desejam conhecer a tão grande salvação são poucos hoje, muito pouco. É muito raro achar. Precisam ouvir a respeito dele. Quem ele é realmente. E olha como João Batista faz. Como é que ele apresenta Jesus para os seus discípulos? João tinha um grupo de homens que eram chamados discípulos de João. Mas agora, irmãos, João chama esses homens. Olha aí. Quem vocês devem seguir? O Cordeiro de Deus. Que apresentação, né? E é sobre isso que nós devemos falar. João estava terminando o ministério dele. Chegaria aquele momento que ele seria preso. E o que o mundo daria para ele seria o pescoço cortado e a cabeça dele tombando. É o que o mundo tem para os servos do Senhor. A vida inteira de João foi como profeta. E um profeta fala o quê? Ele não tem coisas bonitas para falar. Ele não tem uma linda teologia para contar. O profeta tem ação. Ele é diferente de um mestre. O profeta é aquele que fala o que vem diretamente das Escrituras e põe em prática para o povo. Sempre foram assim, os profetas. João não foi diferente. Então agora ele estava encerrando. Estou deixando vocês. Mas tem alguém que eu quero apresentar. Eis aí o Cordeiro de Deus. Vamos pensar um pouco mais sobre isso? Notem que ele não apresentou Jesus como verbo divino. Apesar que Jesus é o verbo divino. Ele não tinha essas palavras bonitas, como muitos querem, né? Ah, que beleza, que cultura, que coisa fantástica. Não. Ele também não tinha, ou não apresentou Jesus como um profeta. Porque os judeus pensavam em Jesus, naquela pessoa
que figurou-se por 3 anos no ministério dele, em Jerusalém, toda a Judéia, pensaram nele como um profeta, como Elias, como o Eliseu, ou outros elementos assim. Também, João não apresentou Jesus Cristo como um rabino, um professor. Ele apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus. Por que ele fez isso? Porque aqueles homens precisavam saber disto. Os seus seguidores tinham que ouvir isso. E é isso que a multidão precisa ouvir. Para todos quantos ouvem esta mensagem, é exatamente isso. Nós temos milhares de pessoas querendo novidade. Milhares de evangélicos hoje agem como os atenienses, atrás de novidade. Mas nós só temos uma mensagem. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos à fidelidade na apresentação. O que João faz? Ele simplesmente desliga sua luz. E é assim que todo pastor, todo pregador deve fazer. Se quer a glória de Deus no ministério, desliga sua luz. Apaga sua candeia. Se quer que Cristo seja glorificado, não brilhe sua voz, sua personalidade. Engrandeça Cristo. João Batista fez isso. Ele simplesmente disse, agora, acabou, desligou a luz dele, apagou sua candeia, pode segui-lo. Ora, irmãos, a presença do Senhor era suficiente para mostrar isso. Estava ali o Senhor. João disse, eis aí. Outro detalhe importante é que toda a equipe de discípulos deveria ser transferida para o Senhor. João não era o Salvador. Ele diz, eu não tenho nem condições de abaixar-me e limpar o calçado, amarrar o calçado dele. Ele é Senhor da glória. Ele é Deus. Então, passa para eles. Ele não tinha intenções mundanas para continuar também. Não. Ele não queria isso. Alguns pensam, oxe, eu vou continuar um pouco mais. Eu tenho muita coisa para fazer. Deus diz, não. Chegou o momento. Você agora deixa o seu ministério e você virá para o céu. Não foi assim com Moisés? Quando Moisés pensava que poderia até atravessar o Rio Jordão com o povo e entrar na terra prometida, Deus disse, não. Olha a liderança de Deus. Não. E nem me fale mais disso. Eu não quero ouvir mais. Prepara a sua malinha, você vai para o céu agora. Você vai subir. Sempre é assim. Nós não somos os pastores indispensáveis. Nós somos como aquela caneta Bic, que a gente vai vendo, é transparente, vai vendo como a tinta está acabando, até que acaba. Tá bom. Agora, pronto, já acabou o seu ministério. É assim, queridos irmãos. A glória é do Cordeiro. Eu, Davi, não tenho glória nenhuma. Sou apenas um porta-voz. Que Deus chamou para pregar isso que eu prego sempre aqui. Em sua apresentação, agora nós vamos aprofundar um pouco mais. Em sua apresentação, um detalhe importantíssimo aqui, que João apresenta Jesus exatamente conforme a palavra de Deus. O Cordeiro de Deus. Noutras palavras, o que João está fazendo? Ele pegou nestas pouquíssimas palavras que o versículo detém ali,
Ele apresenta o Velho Testamento inteiro. O que é que nós devemos ver no Velho Testamento? Quem é? Jesus. Cristo é a pessoa clara do Velho Testamento inteiro. Eu parei tempo para imaginar alguma coisa. Mas nessa imaginação, eu acho que devemos ser férteis. No sentido de que falemos a verdade, mas de um modo exuberante. Por exemplo, se os irmãos pegarem Gênesis, indo até todos os livros de Moisés, o Pentateuco, os irmãos verão que há uma figura invisível de Cristo. Os pés dele começam em Gênesis. Quando chega a partir de Êxodo, nós começamos vendo as entranhas dele. E passa por todo o Pentateuco esta figura gloriosa do Cordeiro. Quando chega nos livros proféticos, nós temos esta parte, vamos dizer assim, as mãos do Senhor. É a história, os atos dele através dos homens. Quando chega nos livros poéticos, nós temos a voz do Senhor, seus sentimentos, seus pensamentos expressados nos livros proféticos. Quando chega nos livros históricos, o que acontece? Nós temos os pensamentos dele, a mente do Senhor. E ao abrir as páginas do Novo Testamento, eis o Cordeiro de Deus. Então, querida igreja, quem não conhece a Bíblia na sua completude, como vai conhecer o Senhor? Aqueles homens conheciam o Velho Testamento. Era necessário, portanto, que João apresentasse o Senhor para ele. Outro detalhe, ele mostra a razão por que Cristo veio e o seu sofrimento. Ele era o Cordeiro, ele é, na apresentação de João, outrora, ele era o Cordeiro de Deus. Noutras palavras, também, João está dizendo, ele veio para morrer. O ministério dele era ser o Cordeiro de Deus. Ele não veio para mudar o mundo. Ele não veio para ser um político. Ele não veio para dar cestas básicas para as pessoas. Ele não veio melhorar a vida financeira das pessoas. Ele não veio arrumar a família, arrumar uma esposa e marido, esposa e filha. Essas coisas que nós sempre estamos procurando aqui. Ele veio buscar e salvar perdidos. Ele é o Cordeiro de Deus. É óbvio que ele não era um salvador conforme a expectativa dos homens. Jamais. Ele era o Cordeiro conforme o desenho do Velho Testamento inteiro. A segunda lição. O verdadeiro Salvador. Agora isso aqui é muito prático para nós. Eu quero perguntar a vocês. Deixada a escolha de vocês, seria o Salvador que vocês queriam? Não. Sabe por quê? Mesmo a igreja, ela nunca viu Jesus como Salvador. A história da cruz é uma história contada desde o Velho Testamento, lá em Isaías 53. Sabe quem está ali falando? Quando os irmãos observam o capítulo ali, tem uma parte que a igreja fala. Sabe como a igreja vê Jesus? Oh, desprezado, um pobre coitado. Nós vimos assim. Estávamos juntos com a multidão. Nós não vimos o Cordeiro de Deus. Nós éramos cegos, mudos, ignorantes. Mesmo a igreja gritou também ali na cruz,
Crucifica-o, crucifica-o, mate-o. Então, queridos, deixado a escolha dos homens, o Salvador seria conforme a natureza humana queria ou quer. Os irmãos lembram a história de Israel? No primeiro rei de Israel, Deus soltou o povo. Vamos ver o que eles vão escolher. Deus apresentou o homem mais belo de Israel. Daqui até acima, Saul era o homem mais bonito que tinha. E o povo disse, é esse. Porque o povo olha a aparência. Tá bom. 40 anos. E Deus pôs aquele homem na ira dele. Querida igreja, e o Salvador? É a pessoa certa que nós escolheríamos? Sejamos honestos. O que a Bíblia fala? Nada havia no Senhor qualquer coisa que nos agradasse, qualquer coisa que chamasse a nossa atenção. Eu falo isso, irmãos, porque eu contesto mesmo essa pintura que fazem de Cristo. Eu conheço uma família que tem na entrada da casa deles uma pintura, quase como se fosse uma foto. E quando eles passam ali, a figura, segundo eles, de Jesus. Então eles fazem o sinal para pedir socorro, tudo a eloquência da superstição humana. Eu falei para a senhora, esse não é o Jesus bíblico. Não é, é outro Jesus. É o Jesus da nova era. É o Jesus que os homens gostam e querem. Incrível. Mas se os irmãos verem a foto do Senhor, conforme Isaías 53, ele era um homem aparentemente feio. Raiz de uma terra seca. Não tinha nada no Senhor que agradasse a multidão. Nada. Por fora ele era assim. Além de tudo, ele recebeu um corpo dado pelo Pai a ele, que foi marcado, irmãos, pelo sofrer, pelos golpes dos nossos pecados. Aquilo arrasou com o Senhor. Eu me lembro uma vez, eu peguei esse copo descartável, eu acho que tem um aqui, eu o usei para pôr combustível, gasolina. Quando eu pus, imediatamente ele foi definhando, como se estivesse dentro do fogo. Foi assim o corpo do Senhor. Quando ele entrou aqui, ele começou a sofrer os horrores dos nossos pecados. Ele não tinha um corpo pecaminoso. O corpo do Senhor foi atingido pelas nossas iniquidades. Por isso que ele foi moído. Então, queridos, deixados para nós, esse seria o nosso cordeiro? Não. O Salvador conforme o padrão de Deus. Eis o cordeiro de Deus, não dos homens. Por quê? Glória ao Senhor pela sua palavra. Ele é o eleito de Deus. Jesus é o primogênito entre os eleitos, por assim dizer. Não tem essa linguagem na Bíblia. Primogênito entre os eleitos. Eu estou falando que dentre todos os eleitos, Deus o elegeu para ele ser o cordeiro dele. Ele é chamado também o amado do Pai. Deus sempre protegeu, pôs sua mão de proteção pelo seu filho, pelo seu servo. Ele é chamado também, e até uso aqui uma letra maiúscula, ele é chamado de o servo. Aparece demais em Isaías, muito. Meu servo, meu servo.
ele é dito a respeito dele, o rejeitado entre as nações. Ele não é amado pelo povo brasileiro. Ele não é amado pelos políticos, não é, irmãos. Ele não é amado pelos falsos mestres. Ele não é amado em nenhuma nação, ele é rejeitado. Ele é o Cordeiro indicando que foi enviado para esta finalidade. Se você pensar no outro Jesus, você está saindo da Bíblia. Você está tirando o Senhor da cruz. E cuidado com isto. Se você mergulha nos pensamentos religiosos, noutra figura de Cristo, você está saindo da mensagem central das Escrituras. A mensagem da cruz. Por quê? O Cordeiro, ele cumpre as promessas feitas desde o princípio, desde a eleição na eternidade. Jesus foi escolhido pelo Pai para morrer em lugar do seu povo. E notem, irmãos, a figura de um cordeiro aparece logo no início. Quando você abre a Bíblia em Gênesis, você vê o cordeiro, logo que entrou o pecado. Parece que as escrituras do Velho Testamento é como se você pegasse assim, esmagasse, cortasse e saísse sangue. Está ali a figura do cordeiro. Quando Deus falou com nossos pais, depois da entrada do pecado, Deus ofereceu o que para eles? Uma veste feita de quê? De pele de animal. Deus foi o primeiro a sacrificar o animal para dar as vestes de justiça para o casal. Ele estava usando vestes, folhas de figueira, como milhares fazem hoje, tentando encobrir o coração nas suas maldades. Outro detalhe, a Bíblia apresenta como cordeiro puro. Não tinha nada de mácula no Senhor, nem sequer um pinguinho de erro. Nada gotejava dele de qualquer maldade. O cordeiro puro. Quando Deus ordenava aos judeus para procurar um animal para sacrifício, ele era exigente. Tem que ser um animal puro, sem defeito, porque prefigurava o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. O meu tempo agora será gasto um pouco mais alongado com essa última parte. E nós vamos ver agora a eficácia desse Salvador. O que é que diz o texto? Tira o pecado do mundo. O que é que Jesus veio fazer? Ele veio realmente salvar. Querida igreja, eu estou cada vez mais numa profunda tristeza de ver como o evangelho hoje foi suplantado por colocado outro evangelho no lugar do verdadeiro evangelho. As igrejas hoje pronunciam o quê? Uma outra história. Eles estão entretendo as pessoas com novidades. A mensagem central da igreja é a mensagem da cruz. Eu falo isso, irmãos, porque na história da igreja, os melhores ou os tempos áureos da história da igreja foram quando homens de Deus pregavam a mensagem da cruz. Foram. Claro, da cruz desce outras coisas. Da cruz desce edificação. Da cruz desce consolação. Da cruz desce vigor. Da cruz desce desempenho, santidade. Lembre bem, primeiro veio o sangue, depois que veio o azeite. Mas mudaram hoje. Estão tentando tirar o sangue. Querido, igreja, não tem razão para isso. A história nossa deve ser contada a partir da cruz.
Os pecadores têm que ver a história da cruz. Tem que olhar para a cruz do Calvário. Ali está o meu Salvador, que morreu em meu lugar. Não tem outra história. O que João fez, é ele que tira o pecado do mundo. Vamos então para os detalhes. Eu quero que os irmãos vejam os detalhes aí. O detalhe número 1. Pecado está no singular. Os irmãos estão vendo aí? Tira o pecado. Não está colocando no plural. Por quê? Não é para tirar todos os pecados? Eu vou mostrar a razão. João está mostrando aqui que o pecado é exatamente aquilo que é a essência do pecado. Eu tento explicar isso, mas eu acho que os irmãos não entendem ainda. Sempre tem a essência das coisas. Se eu quero matar um formigueiro, eu não vou pisando uma por uma. Eu não vou jogando veneno uma por uma, matando. Eu vou exatamente no local onde elas estão, onde elas reúnem ali, para acabar com o foco. O que é o pecado, irmãos? Nós sempre olhamos assim, o pecado é aquela pessoa lá que está viciada, é aquela pessoa que é cruel matando o seu próximo. Mas isso é iniquidade. Não é o pecado. O pecado é a origem da coisa. Os irmãos estão entendendo? Veja bem, quando Jesus foi à cruz, ele foi à origem do problema. Ele foi diretamente à fonte do problema. Para ilustrar, glória ao Senhor pela sua palavra. A ilustração bíblica é incrível. Os irmãos lembram quando Moisés levantou a serpente no deserto? Aquela serpente é figura do Senhor, como se fez pecado por nós. Notem bem, irmãos, presta atenção aqui. Quando Jesus foi à cruz, ele se tornou pecado por nós. Por quê? Naquele momento, ele foi exatamente uma figura da essência do pecado. O que Deus fez? Deus pegou toda a multidão do pecado do povo eleito dele, jogou no Filho. Então, naquele instante, Jesus foi para Deus o Pai. A própria essência do pecado. Está ali o inimigo. Está ali o inimigo. Vou acabar com ele. E foi assim que Deus o Pai jogou toda a sua fúria, atingindo exatamente o pecado. Ora, irmãos, quando o médico quer resolver o problema de um câncer, ele tenta fazer de tudo para tirar o tumor e não ter mais nenhum vestígio de raízes que possa espalhar aquilo pelo restante do corpo. Enquanto os homens dizem que o problema é Satanás, demônios, a Bíblia afirma que é o pecado. Nunca Deus ataca o diabo dizendo que é ele o problema. Ou os demônios. A Bíblia diz é o pecado. É por causa do pecado que tem demônios. Demônios, o diabo e nós somos efeitos do pecado. Outro detalhe. É individual e coletivo. Porque a culpa é individual e acarreta coletivamente em prejuízo. Então a Bíblia é um livro que vai me atingir. Não adianta eu ficar olhando para minha esposa, ou para o marido, ou para o país, ou para o governo,
A Bíblia diz: a culpa é sua. A Bíblia é assim, faz igual Natan fez com Davi. Tu és o homem, ou tu és a mulher, tu és o culpado. Agora, onde está localizado? O versículo diz: o pecado do mundo. Opa! Aí você pode dizer: pastor, já não refere-se a mim. Refere-se ao mundo. Espera um pouquinho. Tira o pecado do mundo. O que é isso? Vamos lá. 3 lições, eu espero que sobressaiam elas para vocês. 3 lições a respeito do mundo aparece aqui. A primeira: João está mostrando que o Cordeiro de Deus não é só para Israel. A noção que os judeus tinham é que o Messias viria para a nação. Eles eram nacionalistas. Eles pensavam neles. E com isso, irmãos, com esse defeito pecaminoso, com esta discriminação, os judeus tinham uma noção errada de salvação. Eles tinham uma noção política de salvação. O Messias viria para sentar no trono, não para subir na cruz. Eles não viam o Cordeiro, viam um homem. É por isso que eles rejeitaram o Nazareno. Não é esse homem. Mesmo que Jesus pegou a Bíblia naquela sinagoga e mostrou, está aqui Isaías falando a meu respeito, eles queriam matá-lo. Sempre tiveram a reação errada com respeito à verdade. Mas os irmãos, voltando para as Escrituras do Velho Testamento, os irmãos vão lembrar o que Deus falou com Abraão. Olha para as estrelas. Assim será a tua posteridade. Por meio de ti, abençoarei todas as famílias da terra. Os judeus eram cegos para isto. Outro detalhe, irmãos. Em todo o Velho Testamento, Deus estampa isso. Através de atos dele salvar gentios. Raabe, uma gentílica, entrou no meio de Israel. Ruth, uma moabita, entrou em Israel. Outro detalhe, quando Deus fala em Isaías: trarei paz para os que estão perto, os judeus, e paz para os que estão longe, os gentios. Por isso que os brasileiros têm agora. Então, esse é o mundo. É como aparece em João. Quando você vê a palavra mundo, lembra disto. Um outro detalhe, que vem em segundo lugar. João está mostrando o mundo na força cósmica do alcance do pecado. Eu tenho que explicar isso, mas detalhado para os irmãos. O pecado não só atingiu a terra, o pecado atingiu o universo inteiro. É por isso, irmãos, que Satanás é chamado o príncipe da potestade do ar. Ele atua em todo lugar. Ele corre para todo lugar. Tem poderes das trevas por todos os âmbitos do espaço. A glória de Deus foi atingida pela entrada do pecado. Em todo o universo. Em outras palavras, o pecado ofendeu o Senhor e toda a criação dele em todo lugar. Quer uma prova disso? Vamos supor que os homens consigam ir para o planeta Marte e vamos colonizar o planeta. Eles levariam o quê? O pecado e a morte. Não tem outro jeito. Então, quando Jesus veio, ele veio para atingir o pecado em seu domínio universal.
em Apocalipse, diz que ele vai tomar o livro. Digno é o Cordeiro. Ele vai dizer, isso é meu. Fui eu quem fiz. Fui eu que criei todas as coisas. Tomarei da mão do diabo. Então, queridos, o universo virou um palco de injustiça. Não é só aqui na Terra. Em todo lugar do universo, a glória de Deus foi atingida pelo pecado. Em terceiro lugar, João está mostrando o mundo no sentido individual. O homem é, no coração, o que significa o mundo inteiro. Uma pessoa só. Olhe para alguém, olhe para você, em Adão, e você verá o mundo. Dentro do coração do homem, tem todos os genes, na biologia, o cromossomo do mal, para destruir tudo, para romper com todos, matar todos, gritar contra Deus e multiplicar o número de pecadores numa pessoa só. Por isso que Jesus disse no versículo 16 do capítulo 3, porque Deus amou o mundo individualmente. Eu era o mundo. Eu tinha todo o querer pelo mundo dentro de mim. O mundo inteiro estava dentro de mim. O homem não tem um vazio lá dentro. Da cabeça aos pés, ele é tomado, ocupado em seu ser pelo mundo. Ele ama o mundo inteiro. Então, queridos, onde está o terror do pecado? Onde está? No coração. Enganoso é o coração. E é ali que Jesus vai. Mas notem, em que sentido ele tira o pecado do mundo? Em 3 sentidos. Primeiro, ele tira o pecado em seu sentido condenatório. O pecado veio para me condenar. O pecado entrou para me jogar no abismo. O pecado me pegou, queridos. Eu vejo hoje homens e mulheres morrendo. Esta semana morreu um amigo meu. Eu fui até visitá-lo. E tudo indica que ele morreu em seus pecados. O pecado pega o homem para jogar na condenação eterna. Não tem outro lugar. Ou é o céu ou é o inferno. Ou eu vou subir ou vou descer. Lembra o que Jesus falou? Para que todo que nele crê, nota como ele individualizou o mundo, para que todo que nele crê não pereça. A palavra perecer indica um lugar. Eu estava indo para o inferno. Era o lugar que eu merecia, que eu como um verme corrompido merecia. Ele veio tirar o pecado do mundo também no sentido de domínio. O pecado é dominante, queridos. O pecado toma posse da mente, dos sentimentos. O pecado toma posse das mãos, dos pés. O pecado toma todo o corpo humano para agradar o pecado. O pecado faz da personalidade sua própria personalidade. Não há nada no homem, no pecado, que tenha alguma coisinha que possa adorar a Deus. É tudo do pecado. Todo poço é sujo. Tudo fede as narinas de Deus. Cristo veio para arrancar isto. Lembra que Paulo falou?
para que o pecado não domine sobre vós. Nota, ele usou no singular, para que o pecado não tenha domínio sobre vós. Não mais escravidão, não mais servindo o mundo. Nós não temos dívida nenhuma com o pecado, não. Nós servimos ao Senhor. Em terceiro lugar, o pecado em seu sentido de corrupção. O pecado é corrompido, irmãos. O pecado corrompe a personalidade. E deixado por si, o homem vai se tornando de mal a pior. É de pecado para pecado, é de iniquidade para iniquidade. Não tem jeito de melhorar o homem, é corrupção, exatamente como acontece com o corpo morto. Em todos os detalhes o pecado vai corrompendo o homem. Cristo veio para tirar essa corrupção. Cristo veio para aniquilar essa corrupção. Cristo veio para arrancar dessa corrupção e fazer do homem um novo homem em Cristo, onde não há mais corrupção. Então, onde o pecado atingiu? No coração. Onde a graça vai? No coração. E atinge lá. Então, tira a corrupção e entra a incorrupção. Nota o que Deus faz. O novo homem agora é incorruptível. E essa glória da incorrupção será vista e experimentada no céu. Eu finalizo esta parte aqui. O Cordeiro de Deus veio tratar com pecadores. Toda a resposta para você e para mim está no Cordeiro de Deus. Eu não tenho outra explicação para ninguém mais. Eu não tenho mensagem para dizer, olha, Deus tem algo novo para você, que Deus vai abençoar sua vida, que Deus vai abençoar sua casa, que os negócios vão melhorar. Não, isso é mentira diabólica. Só tem uma mensagem aos pecadores. Cristo, na cruz do Calvário, morreu para lidar com o pecador perdido. Foi ali na cruz. Nós temos aquele belo hino do cantor. Foi na cruz, que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali que o Cordeiro enfrentou toda essa hoste inimiga sobre si. Foi ali que o universo inimigo cercou, como uma cidadela infernal, cercou o Senhor. Foi ali que ele ficou abandonado, sozinho. E até disse a respeito dele, eu sou um verme, o próprio Senhor da glória. Então, queridos, procurar outro Jesus, procurar outro Salvador, outro meio, é uma afronta aos céus. É pisar a glória do Cordeiro, é pisar a cruz do Calvário, é pisar o sangue remidor. Você está procurando miséria e destruição, se procurar outro meio. E para terminar, quando o Cordeiro não será mais o Salvador? Eu vou sair do texto e levar vocês para Apocalipse, capítulo 4. Eu não vou dar o detalhe sobre esses dois capítulos, porque o tempo não dá. Mas falarei apenas aquilo que é importante para o término aqui. É impressionante. Apocalipse divide assim, capítulo 1 até o capítulo 3, a história da igreja. O capítulo 4 e o capítulo 5 é a organização das coisas que vão acontecer no céu em relação à terra. Então, na realidade, quando chega o final do capítulo 3, a igreja será tirada. Os irmãos vão perceber isso. No capítulo 4, entretanto, o que aparece? O repórter João,
E ele é elevado ao céu. Ele, então, naquele momento, ele é uma figura da igreja sendo elevado ao céu. Ele passa a ver as coisas do céu para a terra. Mas antes de ver as coisas acontecendo na terra, que vem a partir do capítulo 6, ele começa a ver o cenário montado. E no capítulo 4, olha o que acontece. A organização em torno de tudo aquilo. 24 anciãos, os remidos nos céus, que ele não sabe como descrever, em torno do Cordeiro, em torno do Senhor da glória. Está tudo preparado. Os crentes vão julgar o mundo. Os santos que morreram vão julgar dos céus na terra, toda a terra aqui. Foi isso que a Bíblia falou. Tudo pronto, queridos irmãos. Mas nota o capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Vem a apresentação de quê? Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos. Se os irmãos querem ver detalhes sobre os 7 selos, vejam a partir do capítulo 6. Eu não vou dar para vocês agora. O meu propósito é mostrar aqui o versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro. Note aqui, irmãos, o cordeiro que parecia que tinha sido morto. Olha a exibição do cordeiro agora no final dos tempos. Mas o cenário é totalmente diferente. Agora, na pregação do evangelho, eu falo para os pecadores o quê? Olha para o cordeiro morto, olha ele preso na cruz, olha ele chamando pecadores ao arrependimento, olha ele pronto agora para tirar teus fardos, pecador, olha ele pronto para lhe salvar, olha ele pronto para arrancar você da miséria eterna que ele espera. Mas agora não. Agora o preparo aparece, para mostrar ao mundo o cordeiro que foi rejeitado. O simples cordeiro de Deus aparece agora, não mais para salvar, mas para mostrar ao mundo inteiro que ele é o vencedor. Ele venceu na cruz. O leão da tribo de Judá. Olha a diferença de um animal para outro. Um leão e um cordeiro. Força e fraqueza. Essa é a história da redenção. A glória do Senhor. Ele no céu, mostrando para todos que ele venceu. E a vitória é para sempre. E bendito é aquele que, pecador arrependido, que agora, não depois, agora, chorando os seus miseráveis pecados, corre para ele. Jesus me salva. Não tem esperança fora dele. Aqui no capítulo 5 de Apocalipse, os santos já estão todos lá. Toda a igreja, toda a história da redenção está lá no céu. Todos os eleitos lá. Milhões e milhões na glória. E agora, juntos com o Cordeiro, estão prontos para julgar punitivamente os horrores deste mundo perverso. E você? Minha esperança é que todos aqui já são salvos, já estão tão alegres no Senhor, já estão satisfeitos com a história da cruz, estão contentes com a salvação em Cristo. Não desejam outra coisa senão amar o Senhor, viver por Ele para a glória dEle, cada momento. Essa deve ser nossa vida aqui,
até entrarmos para vê-lo face a face. Que história maravilhosa! Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Tem alguém nesta noite que gostaria de conhecer isso em seu coração? Sua alma está arrasada. Você está dizendo, eu nunca conheci Jesus. Eu era enganado. Eu era perdido em meu pecado. Eu estava indo para o inferno. E agora Deus abriu meus olhos. Eu quero ser salvo. Eu quero esse grande Salvador em meu coração. Eu quero ser dele para Ele para sempre. Eu quero ir para o céu. Eu quero andar com os crentes aqui. Eu quero andar com meu Salvador aqui. E eu quero entrar na glória. Vamos ficar em pé.